Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando os trabalhos da banca do dia 13 de dezembro de 2023. São 19 horas e 4 minutos. Essa banca tem como examinador o ilustre professor Tiago Santos Andrade e como orientador Sancler Luiz do Nascimento Júnior. Iniciaremos a banca com a apresentação da concluinte Aline Rosa, que fará a defesa do trabalho de conclusão de curso, o combate ao trabalho escravo na indústria de moda brasileira, desafios e perspectivas. Aline, antes de iniciar a sua apresentação, eu queria lembrar Aham. aos colegas que nós temos 10 minutos para a apresentação. Eu lembrarei com 2 minutos e terão 3 minutos depois disso para a conclusão. Com muito, Ok. antes da Aline iniciar a apresentação, eu tenho o prazer e a honra de convidar para fazer a sua saudação o eminente colega de banca e examinador dessa noite, professor Tiago Santos Andrade. Com a palavra, professor. Boa noite, alunos, tudo bem? Boa noite. Quero frisar que hoje não é um dia de fato avaliação, é um dia de coroação, né? Hoje vocês vão demonstrar tudo aquilo que foi conseguido, né? Durante esses 5 anos de curso que vocês passaram na graduação em Direito. E hoje é só mais uma etapa, não vejo isso como teste, sim como uma coroação, um ponto final da primeira etapa da vida profissional de muitos de vocês. Então, tenham tranquilidade, lembre-se de tudo que foi constituído durante a produção dos trabalhos e do mais, boa sorte a todos. Pois não, professor, muito obrigado pelas suas palavras. Invocando a proteção de Deus, então, nós iniciaremos as apresentações com a aluna concluinte, Aline Rosa. Por favor, Aline, fique à vontade. Boa noite, professor Sancler, presidente da banca. Boa noite também, professor Tiago, examinador. Boa noite a todos que estão assistindo e a todos os colegas que irão apresentar logo em seguida. Senhoras e senhores, meu nome é Aline Rosa, sou concluinte do curso de Direito do SESV. E o tema do meu trabalho é o combate ao trabalho escravo na indústria de moda brasileira, seus desafios e perspectivas. Eu escolhi esse tema por não ser um tema tão recorrente no nosso cotidiano, por não ser um tema tão debatido, e a gente tem pouquíssima informação sobre. A gente já teve a escravidão no Brasil, mas foi abolida há bastante tempo, mas mesmo assim é um problema que ainda persiste na nossa sociedade e que hoje em dia é chamada de escravidão contemporânea. Essa escravidão contemporânea, ela é essa jornada de trabalho exaustivo que os trabalhadores são submetidos, a má condições de vida, de alimentação, saúde, e até por muitas vezes eles não podem se locomover, tem uma restrição de moradia e de locomoção. Esse problema, ele surgiu na indústria da moda porque a cada ano a gente consome mais produtos, mais acessórios, e isso demanda das indústrias uma produção maior. E focando no lucro maior e no custo menor, as fábricas de moda, elas preferiram por contratar fábricas terceirizadas. Porém, essas fábricas terceirizadas contratam seus funcionários de uma forma totalmente ilícita e as grandes indústrias de moda, elas acabam se exaurindo de suas responsabilidades e passando sua produção toda para essas fábricas terceirizadas. Os alvos mais frequentes dessas fábricas são os imigrantes, que muitas vezes vêm refugiados de outros países, em busca de condições melhores de vida, que não encontram os seus países de origem, de saúde, condições de vida melhor até para sua família, e chegando aqui são muitas vezes chantageados, por esses empresários dessas fábricas terceirizadas e acabam tendo que se submeter a esse trabalho escravo. E, às vezes, não somente o homem ou a mulher, mas sim a família inteira, as crianças. Tem muitos trabalhos infantis nessas fábricas terceirizadas e não é algo que é muito publicado. Então, no setor social, isso afeta muito tanto os nossos direitos como trabalhador, os direitos desses trabalhadores, a dignidade humana deles, que está sendo ferida dia após dia,
e da sua família também, que já não tem uma condição boa, uma condição de saúde. E então o objetivo do trabalho é mostrar que a escravidão ela ainda persiste na nossa sociedade e é um tema que tem que ser discutido, pois ainda persiste. A escravidão foi abolida, porém, nessas grandes indústrias ainda há indícios desse trabalho. E muitas vezes nessas grandes indústrias de moda, por exemplo, a Zara, que é uma loja, uma marca, né, bem famosa, ela ano após ano a fiscalização pega ela com esses trabalhadores em condições análogas à escravidão. Porém, a mídia ela acaba não trazendo isso à tona para a sociedade e acaba que a gente não tem ciência que a problemática é tão grande e está tão inserida no nosso cotidiano. Como referência para o trabalho, eu quis trazer diversos autores, e entre eles um autor capixaba, que foi o Carlos Henrique Bezerra Leite, que ele trata bastante sobre a dignidade da pessoa humana e tem como característica nas suas obras defender o direito do trabalhador e o que seria um trabalho lícito, já que essas indústrias terceirizadas, essas fábricas terceirizadas, a contratação é feita de forma totalmente ilícita. Ademais, a metodologia que eu utilizei no trabalho foi a de pesquisa bibliográfica, então recorri a livros, a pesquisas na internet, a pesquisas de casos que existiam de escravidão contemporânea e de doutrinas e leis. Para concluir o trabalho, eu trouxe que algumas possíveis soluções, uma que já é utilizada, que é a lista suja, que é onde o trabalhador ele fica inscrito numa lista por 2 anos, sob uma fiscalização. Porém, a gente necessita de uma aplicação mais severa, porque esses empregadores, eles tornam a cada ano praticar de novo as mesmas atitudes. Então, nós necessitamos de uma aplicação mais severa da nossa lei. Ademais, na contratação das empresas, a gente necessita, então, de todo o processo de contratação ocorrer de forma lícita, dos empregadores terem ciência de todas as documentações dos seus funcionários, para que tudo ocorra de acordo com o amparo da lei. Ademais, que os projetos de lei que estão em andamento, que eles tenham, que eles possam ser aprovados e, ademais, que a lei ela possa ser um pouco mais severa com esses empregadores que cometem essas atitudes ilícitas. Excelente. A Aline deixou pouco para a gente perguntar, né, professor Tiago? Com a palavra, então, o eminente examinador da banca para suas indagações, né, e considerações. Boa noite, Aline, tudo bem? Me ouve bem? Boa noite, ouço sim. Ah, ótimo. Aline, dos casos emblemáticos que nós tivemos no Brasil em sua pesquisa, você detectou outro além desse caso da Zara? Então, aqui no Brasil, o que eu achei na internet foi mais no caso Zara em relação à indústria de moda. Eu encontrei outros, mas aí eram sobre trabalhos rurais ou indústrias assim não tão conhecidas. Ah, beleza. Você falou sobre projetos de lei que estão tramitando para garantir melhores Uhum. condições dos trabalhadores. Quais são esses projetos? Você pode falar alguma coisa sobre eles? Então, tem um específico que é o projeto de lei 734 de 2023, que ele quer tornar o crime, né, de trabalho escravo como um crime hediondo. Ele ainda está em tramitação, então ele ainda não foi aprovado, mas é um projeto de lei que está em andamento. Você sabe quem é o deputado? É esse senador Paulo Paim? Isso, que eu me recorde, sim. E tem a lista suja também, que é o que é usado hoje em dia de fiscalização. Essa lista suja, ela é do Ministério do Trabalho? Sim, do Ministério do Trabalho, ele que fiscaliza. Ah, beleza. E tem alguma sanção para as empresas que são inclusas nesse cadastro de lista suja que você colocou no item 4.1, né? Ministério do Trabalho e Emprego, né? 206 Isso. indivíduos foram sujeitos. E Eles, pode falar. eles ficam numa lista mesmo de empregadores que cometeram esse ato, né? De trabalhadores em situações análogas à escravidão, e durante esses 2 anos eles têm uma fiscalização recorrente nessas fábricas.
Porém, acontece que os empregadores retornam, fazem tudo de novo, Tá mas é o bom, que mais utilizado. muito bom. Sobre o item 4.2, você falou sobre o trabalho infantil análogo à escravidão. Aí, nesse caso que você citou da Zara, né? Eu acho que Uhum. era fora do Brasil a manufatura dessas peças de roupa. Tinha trabalho Uhum. infantil também lá? Então, professor, o que eu vi aqui na Zara do Brasil, que eu fiz a pesquisa, foi em São Paulo que ocorreu. Eu não consegui achar muito indício de trabalho escravo na fábrica da Zara, mas fora do país isso é mais comum do que aqui. Beleza. Nas suas considerações finais, você trouxe a conclusão. Qual seria o caminho para a gente estar suprimindo essas empresas ou trazendo uma forma de controle maior? Qual seria a resolução que você traz para o problema que você abordou? Eu acho que, primeiro, dos empregadores mesmo, tratarem seus funcionários com boa ética, tratando eles com os seus direitos e deveres, e na base da contratação dos seus funcionários, ver se cada um tem os seus documentos pessoais, se aquilo vai ser formalista, se os imigrantes que vieram de outros países têm todas as suas documentações para poder trabalhar aqui no Brasil. E, além do mais, essa lista suja que é usada hoje em dia, torná-la um pouco mais severa, uma penalidade maior para o empregador, já que essa lista suja é a mais utilizada, porém os casos eles não diminuem. Então, que a lei fosse um pouco mais severa em relação a isso. E que as empresas praticassem mesmo essa boa ética em relação aos seus funcionários. E que essas fábricas terceirizadas conseguissem ser de forma lícita e não ilícita, igual é hoje em dia. Garantia dos direitos humanos básicos aí, né? Sobrevivência por meio do trabalho honesto. E Isso mesmo. uhum, Tô muito satisfeito, Aline. Aline Rosa, tá uma avaliação muito boa. Gostei muito do trabalho escrito também, muito bom. muito Eu vi que obrigada. tem umas pesquisas bem novas, né? 2023, 2021. Foi Uhum, um bom trabalho. Parabéns. muito obrigada, professor. Parabéns, professor Sancler, também pelo orientador. Foi bom. Eu tive que ajudar pouco. A Aline já tinha um trabalho bem delineado na cabeça dela, né? Foram apenas alguns ajustes. Eu gostei muito da citação do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, né? É um professor capixaba, com reconhecimento até internacional. Ele esteve, Sim, inclusive, na nossa Semana Jurídica, né? Foi muito oportuna a sua referência aí. Professor Tiago, nós não tínhamos, até alguns minutos atrás, certeza se a Aline estaria hoje na banca conosco. Ela apresentou o trabalho, apesar de suas condições físicas, ela está passando mal, mas de forma muito corajosa, ela está aí hoje defendendo o seu trabalho com brilhantismo. obrigada. Parabéns. Parabéns. A advocacia para corajosos. A sorte Aí, só auxilia os ousados. parabéns, Aline, a banca Muito agradece. obrigada, professor. Parabéns, a banca agradece por sua brilhante apresentação. E eu chamo para fazer uso da palavra a concluinte Rosana Lourenço de Oliveira, que fará a defesa do artigo sob o título A Judicialização da Vida, o Poder Judiciário e a Efetivação das Políticas Públicas de Saúde. Com a palavra, Rosana Lourenço de Oliveira. Boa noite, professor Sancler. Boa noite, professor Tiago. Boa noite aos colegas que estão escolhemos esse tema. Nós vivemos né, a minha genitora no quesito saúde, né? Então, havia ser feito de como provocar, por exemplo, o judiciário, o Estado, os poderes, questões que viessem a suprir as necessidades das camadas mais vulneráveis, né? Então, foi a minha motivação. A relevância deste trabalho, eu acredito que continua no sentido de observar no Estado, quando há carências,
há demandas e não tem essas demandas literalmente supridas, continuar fiscalizando, trabalhando, agindo nesse sentido de observar por que que os recursos não chegam, né? E nós observamos em nossa pesquisa que muitos pacientes do setor privado, o que acontece? Eles vão para o SUS e chegam ali, são bem tratados, só que os seguros de saúde não repassam. Isso causa um rombo muito grande no Estado, né, no sistema de saúde, e com isso há a deficiência no sentido da procura dos pacientes, né? E nós acreditamos numa inovação, na verdade, numa contribuição, né? No sentido de continuar pesquisando isso, quanto o Estado, recursos, o judiciário, quando as demandas, né? Observando aí essa positividade, né, aos cidadãos, e a Agência Nacional de Saúde, que é um órgão examinador, que ele justamente fiscaliza. Eu descobri isso nas minhas pesquisas, justamente observando a Agência Nacional de Saúde, né, como órgão fiscalizador. Então, nós entendemos que o importante se faz não deixar como está, mas com o histórico de nossa pesquisa, o INAMPS, o INSS, e depois o advento aí do divisor de águas, que foi a Carta Cidadã de 88, nós percebemos também que houve em 90 a Lei 8.080 de 90, que é a lei do SUS. E essa lei, ela veio justamente para poder trazer de uma forma mais igualitária à saúde, porque anteriormente só havia condições de ser tratado pelo SUS aqueles pacientes que tinham trabalho, carteira assinada, né? E não havia uma defesa, eles apenas simplesmente tinham direito nesse sentido, e quem não tinha procurava as santas casas de misericórdia da época, que era o único recurso. Então, após esse momento histórico que nós vivemos já aí, salvo engano, 33 anos, né, de história de SUS, nós percebemos que há muito o que se fazer ainda, mas que a lei é boa, que ela realmente dá condições para o cidadão brasileiro, inclusive para os estrangeiros que aqui chegam, ser bem tratados. Então, nós vamos continuar batalhando, observando, para que essas demandas elas consigam ser cada vez mais concretizadas, impedindo assim que a camada mais vulnerável, de uma forma em geral, eles venham a não ter este dever de cuidado na saúde, tá certo? E nós entendemos também que usamos o referencial teórico, foram os fundamentos do nosso artigo, foi o princípio da reserva do possível, a vulnerabilidade sanitária dos grupos periféricos. Carlos Neto fala sobre isso. Nós achamos também um artigo do Espírito Santo, do CRM do Espírito Santo, também defendendo essa questão de perca de leitos, né, de perca de qualidade, de perca de valores para o Sistema Único de Saúde, onde justamente o cidadão ele fica da deficiência. E Carlos Neto afirma que a chamada da reserva do possível utilizada para indicar as limitações dos recursos, em contraposição das necessidades sociais, constitui um dos principais entraves. A falta de recursos, na verdade, é o que gera toda esta demanda, né? E vamos ver aqui mais. Voltada a essa mesma visão também, nós encontramos uma fala de Siqueira, que, embora reconhecendo os direitos sociais, demandam grandes importâncias financeiras à reserva do possível e não se pode condicionar a efetivação da dignidade humana. Então, assim, nós percebemos que a falta de recursos é o que, na verdade, gera toda a dificuldade. E essa falta de recurso, quando ela momento em que nós sonhamos, não é uma utopia, mas nós sonhamos com este momento em que essa situação irá se resolver, então todos nós, de uma forma sem segregação e de forma igualitária, a saúde não será apenas um privilégio de poucos, mas nós vamos estar lutando para que esse fenômeno ocorra de uma forma na população em geral, né? E as conclusões que nós chegamos é que nós precisamos de continuar nessa pegada,
nessa luta, justamente com o Estado, que é quem mantém o SUS, é justamente o Estado, que é o provedor, né, que cuida desses recursos, juntamente com o Judiciário, demandando em favor do cidadão que precisa, juntamente com os órgãos que são aqueles fiscalizadores, para que esses recursos eles não se esvaiam, eles não saiam de seus objetivos, não percam o seu objetivo, porque o objetivo é o quê? É o Estado ter recurso para quando o cidadão precisar, chegar ali e ser bem acolhido. Então, sendo assim, foi exatamente o que nós conseguimos entender da nossa pesquisa, e eu espero ter sido assim objetiva. Ninguém me falou o tempo, mas eu acho que eu estou dentro Pertinho do dele. tempo, eu já ia te alertar agora, mas foi em cima do tempo. Parabéns, parabéns. Professor Tiago, Obrigada, professor. para as suas considerações e arguição à candidata, à concluinte. Boa noite, tudo bem? Rosana Lourenço de Oliveira. Eu li o seu trabalho no período Boa da tarde. noite, professor. Tudo bem? Foi bem, falou bem, mandou bem, hein? Li seu Muito trabalho no período da obrigada. tarde. Aquela da pegada não tinha no trabalho, não. Ai, professor, é o estresse. Mas foi bem desenvolto na apresentação, isso é muito bom. Eu tenho algumas indagações, Rosana. Pois não. Você disse sobre a reserva do possível, né? O- Trocando no brocado popular, e o cobertor é curto, né? Exatamente. Sobre o ativismo do judiciário. Imagina que eu tenho um pequeno município do estado do Espírito Santo. Muitos desses municípios, né? Eles não têm renda própria. Eles vivem de repasse estadual, federal, etc. Esse é um grande problema. E Isso. aí, dentro da reserva do possível, imagina que eu tenho uma criança que tem um medicamento de alto custo de 5 milhões de reais. E a verba da saúde do município é de 1 milhão. O que você acha do ativismo judicial? O juiz, por uma canetada ali, decidir, em detrimento de uma boa colocação de saúde para toda aquela coletividade daquela municipalidade, ou atender esse menino, é lógico, a vida não tem preço, né? Mas atender esse indivíduo especialmente. Como que fica o Estado? Como que fica o município, o Estado e o governo federal com esse ativismo judicial? Muitas vezes necessário, mas muitas vezes deixa o cobertor que é curto, curtíssimo, vira uma fronha. É, é, o que nós entendemos é que lugar, tudo bem que a população, se foi a pergunta, entendi, a população todo de ter esse só que neste momento eu acredito que o juiz deveria observar a vida desse menor que está em risco, se ele não essa medicação ou esse leite ou esse cuidado dele lá pode ser perdendo sua vida. Então, neste momento nós precisamos de primar pela vida. Entendo. Outra pergunta que eu tenho é sobre o SUS, né? Todo mundo já nasce com direito ali instituído na Carta Magna, na nossa Constituição. Está ouvindo bem? Todo brasileiro, todo nacional que aqui se encontra, ele já tem acesso automático ao Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Na sua visão, Rosana, é justo eu, que ganho um salário mínimo, compartilhar do mesmo Sistema Único de Saúde? Um indivíduo que ganha 100 salários, 200 salários, por motivo de economia, ele vai recorrer ao Sistema Único de Saúde? O que você acha de a gente fazer propositalmente, no futuro, fazer uma cobrança para aqueles indivíduos que têm um poder aquisitivo maior e está pagando alguma parcela do tratamento no SUS, etc. Está sobrando mais para esses indivíduos que realmente necessitam. Professor, dentro dessa linha de raciocínio, né, em minhas pesquisas, eu percebi que o indivíduo, quando ele sofre um acidente, vamos colocar na prática aqui, ele vai para o SUS. Aí chega ali, ele é prontamente atendido, e todos os custos que existem com ele ali naquele momento, quando ele é retirado ou não
do Sistema Único de Saúde, o que acontece? Se esse indivíduo ele tem um plano de saúde, como você disse, tem meios financeiros abastados. Então, o que acontece? Acontece que ele sai do SUS, essa conta pelos planos não fecha porque eles não pagam, eles acabam recebendo do indivíduo duas vezes, uma vez porque o cliente paga o cliente não, né? O paciente, ele paga o plano de saúde justamente para ter uma segurança de saúde. Aí, quando ele sofre um acidente, ele vai justamente para o SUS. Só que essa estada dele ali, esse momento, quando ele sai ali e vai para o seu privado, não é repassado. Isso são fontes da Agência Nacional de Saúde. E por isso que as contas do SUS não fecham, porque faltam. Então, o que eu acho? Eu acho que deveria, sim, haver uma fiscalização mais proativa em cima neste sentido e que realmente esses recursos voltem aos cofres públicos para que os indivíduos tenham, sim, um atendimento de melhor qualidade. E quem pode pagar, que possa ficar lá no seu particular. Deu para me ouvir? Deu, ouço bem alto e claro. Tô bem satisfeito, Rosana. Gostei muito do trabalho escrito também. Tem referências bem modernas. Tem citações do Luiz Roberto Barroso, gosto muito nessa área de judicialização quanto ao acesso à saúde. Nós Isso. vimos o papel do judiciário, principalmente do STF, durante a pandemia, né? Fazendo garantia das vacinas, de meios de profilaxia chegassem a todos e conseguimos debelar a pandemia. Eu vi também as citações clássicas aqui, como Rui Barbosa, muito importante, né? Um clássico aqui. A oração dos moços. Mandou bem, gostei bastante. Você tem citações de órgãos de fiscalização, como o CRM também. Então, parabéns pelo trabalho de pesquisa e parabéns pela apresentação. Obrigado, professor Tiago, por suas Muito considerações. obrigada. A banca agradece à concluinte Rosana Lourenço pela brilhante apresentação e convidamos a fazer uso da palavra a concluinte Ariana Serafim Xavier, que nos falará acerca da Previdência Social, a eficácia da proteção previdenciária em face do trabalho informal. Com a palavra, Ariana. Boa noite, professor Sancler. Boa noite, professor Tiago. Boa noite a todos. Meu nome é Ariana Serafim Xavier. Sou aluna do 9º período, né, da instituição SESV. Eu estou aqui com a finalidade de apresentar o meu artigo de conclusão de curso, que traz o tema A Eficácia da Proteção Previdenciária em face do trabalho informal. Bom, eu estagiei por um bom período no escritório especializado de direito previdenciário e a escolha por esse tema se deu em razão de passar a analisar os casos dos segurados que perdiam ou deixavam os seus empregos. E, ao requererem o seu benefício previdenciário por motivo de doença, de incapacidade, ou incapacidade temporária, ou permanente, até mesmo pela própria idade avançada, eles não tinham êxito no pedido, né, por falta de carência ou perda da qualidade, e isso por estar trabalhando na informalidade e não terem contribuído com o INSS. Né? Então, eles ficam, né? Quando ele é um trabalhador informal, eles ficam sem a proteção previdenciária. Esse estudo específico, né, sobre a informalidade, ele foi bastante relevante para esclarecer que os indivíduos que ocupam os empregos informais, eles estão expostos a riscos decorrentes da não regulação da relação de emprego, né? Pois eles não gozam dos mesmos direitos dos trabalhadores formais, estando ainda em condições precárias no trabalho. Eles ficam expostos
a riscos ligados ao exercício da atividade laboral, que ficam expostos a acidentes, né, na sua atividade ali, correndo o risco também de adoecer, né, porque muitas das vezes esse trabalho ele é insalubre, né, com alta jornada de trabalho. Resumindo, eles sem as garantias, né, sociais, sem a garantia da previdência social. Essas pessoas também, eles muitas das vezes não possuem assim conhecimento específico para serem inseridas no mercado de trabalho. Muitos não têm qualificação profissional e não conseguem alcançar vagas, né, do emprego formal, que demandam da qualificação técnica, né, ou do alto nível de instrução. Portanto, com a falta de emprego, esses trabalhadores eles ficam marginalizados, podendo ser direcionados à informalidade, né, sem obter as garantias da Previdência Social. Esse tema ele trouxe assim bastante contribuição na verificação que a Previdência Social ela é de vital importância, né, para aquele que, mesmo na informalidade, ele contribuindo apenas com 11% do salário mínimo, com base na Lei Complementar 12.470 de 2011, ele terá a reposição da sua renda no exato momento de que da sua necessidade, ou seja, quando ele ficar doente, incapacitado para o trabalho ou com a idade avançada, ele poderá contar com a proteção social, né, dessa seguradora. A metodologia de pesquisa utilizada foi de investigação bibliográfica, com um método de abordagem para coletar dados capazes de elucidar o fenômeno investigado, realizando pesquisas em artigos científicos, utilizando os descritores da Previdência Social, né, do trabalho formal, informalidade. É importante dizer que esse estudo, que o estudo desse artigo, ele diz respeito aos trabalhadores que trabalham por conta própria, né, ou seja, os que exercem o trabalho informal, né, o que é definido por Carlos Alberto Bosco em sua obra, né? O trabalho informal, realidade ou relação de emprego fraudulento, né? E assim, essa informalidade, ela vem assumindo contornos como de trabalhos que submetem a alguns requisitos, definido como a falta de instabilidade, contratos temporários, sem nenhum registro na carteira de trabalho, né, atividades temporárias e instáveis, conforme trazido também no artigo da revista científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás, de Cândido Santiago, de 2016, né? Escrito por Áurea Bispo Arantes, Maria de Fátima da Nascimento Silva, Delfino, Valquíria Alves Gomes, o qual tem o título do Trabalho Informal e a Previdência Social. Desafios na atualidade, sendo que este é o embasamento, né? Ou seja, as linhas teóricas que deram sustentação ao tema, né? E, desse modo, foi possível concluir que o trabalhador informal ele é prejudicado por não ter os mesmos direitos assegurados aos trabalhadores formais. Assim, correndo riscos por não contribuir com a Previdência. O resultado da pesquisa
Essa pesquisa foi satisfatória porque ficou evidente sobre o trabalho informal e entender que ele é desvantajoso, né, para o trabalhador se manter na informalidade sem verter da contribuição ao sistema previdenciário, ficando exposto, né, aos riscos, né, que afetam a sua vida. E, no entanto, a informalidade é um assunto que precisa ser ampliado, né, o seu estudo no mundo acadêmico, com uma atenção especial no âmbito governamental, né, buscando desenvolver políticas públicas que venham melhorar o atual cenário, né? As hipóteses que restam, né, confirmadas, são aqui os indivíduos que ocupam empregos informais, eles estão expostos a riscos decorrentes da não regulação na sua relação empregatícia. E que a existência desses riscos contribui com a situação de pobreza, né? E por muitas das vezes, uma extrema pobreza vivenciada por muitos trabalhadores informais, né? Sendo motivo de não conseguirem pagar mensalmente com aquele 11%, né? Trazendo a proteção previdenciária, né? E um pouquinho da dignidade, né, humana. Perfeito, perfeito. Excelente no tempo, faltando 1 minuto ainda. Maravilha. Dentro do tempo. Parabéns. Eu convido para fazer as suas considerações e arguir a candidata, o nosso eminente examinador, professor Tiago Santos Andrade. Boa noite, tudo bem, Ariana? Boa noite, professor Tiago, tudo bem? Gostei bastante da sua pesquisa. Eu tenho alguns pontos para questionar a ti, a título de curiosidade. Como é que fica a proteção do MEI, do microempreendedor individual? Eu vi que você citou ele na sua pesquisa, mas eu acabei com algumas dúvidas sobre que proteção esse indivíduo especial tem, né? Que ele contribui. É um trabalhador, entre aspas, formal, só que ele arca com o risco do seu próprio empreendedorismo, né? Sim, o trabalhador que que é o microempreendedor, né, individual, a contribuição dele é de 5%, né, do salário mínimo. E ele tendo esse cadastro, esse registro, ele já está assegurado pela Previdência, né? E em caso da situação, né, da diversidade que vier. No caso, a pessoa física, né? Entendi. Você falou sobre o Regime Geral da Previdência Social, RGPS. Existe um regime próprio também, né? Alguns entes federativos, principalmente municipais, acabam aderindo a ele, né? RPPS. Você fez alguma pesquisa sobre isso? Não, não. Ah, beleza, beleza. Outro questionamento que eu tenho que fazer para ti é sobre... Existem algumas categorias de indivíduos que atuam autonomamente que não expressam nenhum interesse na regularização da sua atividade quanto ao poder estatal. Uma classe dessas são os motoristas de aplicativo, tendo em vista que nem mesmo as plataformas, nem mesmo eles demonstraram interesse em regularização. Tendo em vista que em outros países, basicamente Estados Unidos e na Europa, essas categorias são livres, né? Lá, a previdência nesses grandes países que muitos migram daqui para lá por condições maiores de trabalho, melhores, lá o indivíduo por si só tem que poupar durante a vida para que venha colher isso na sua aposentadoria, né? Na sua velhice. E o que você acha sobre essas categorias que não querem aderir? Você acha que é importante o Estado forçar que esses indivíduos façam alguma contribuição ou não? Na verdade, eu entendo assim, eles estão preocupados somente com o dinheiro do dia, sabe? De pagar o aluguel do carro, de pagar suas contas. Não
eu vejo que não há preocupação da necessidade futura, né? Ele não pensa que ele pode sofrer um acidente, que ele pode precisar de um auxílio-doença, né? E agora, com relação ao incentivo, obrigar, eu acho que eu não sei, assim, né? Mas de um incentivo, né, das políticas públicas, né? De passar uma orientação, de mostrar assim que o porquê que ele deve contribuir, né? Que ele não deve se preocupar somente com aquele dinheiro do dia, né? De pagar aquela conta daquele dia, porque é a preocupação de muitos, né? E o incentivo do governo federal, estadual, municipal, trabalhar isso, né? Amadurecer essa ideia do trabalhador informal para que ele venha estar resguardado o amanhã. Entendi. Sobre políticas públicas, teria alguma sugestão para deixar sobre o que o Estado poderia implementar para estar incentivando, já que você disse que é interessante que o indivíduo tenha algum sistema de proteção previdenciária, o que você deixa de sugestão de políticas públicas? Assim, eu acredito que a questão tributária ela é altíssima, né? É uma carga altíssima, né? E hoje para a contribuição do INSS para o trabalhador, né? Então, eu penso que se baixasse, né, um pouco mais, seria também um incentivo, né, para esse trabalhador estar contribuindo. Satisfeito. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, gostei bastante da pesquisa. Eu sei que é uma temática um pouco complicada, a gente vê pouco até na graduação, né? Tem que atentar para você sobre uma questão aqui, você citou uma frase bíblica, Provérbios 6.9, 6.9, então tomar muito cuidado com citações religiosas em trabalhos acadêmicos, né? Aqui na graduação até que é bem aceito, mas na pós-graduação em outros níveis são vistos com certo temor. Mas, do mais, gostei bastante da pesquisa, bem fundamentou no básico aquilo que é bom, tem bastante artigo da Constituição aqui, da consolidação das leis trabalhistas, então, parabéns pelo trabalho aí. Obrigada, professor, pela orientação, pela dica aí para uma futura pós-graduação. Obrigado. Muito obrigado ao professor Tiago pela sua intervenção. Parabéns à concluinte Ariana, né, por esse belíssimo trabalho, um trabalho corajoso que desbravou um tema bastante árido, né, que é o tema previdenciário. A banca agradece pela sua brilhante apresentação. Parece que Rosana havia pedido a palavra, Rosana. Rosana, fala um oi para mim. Fala um oi. Oi, meu querido professor. Falei, Fala de novo. Oi, meu querido professor, meus queridos professores, meus Eu colegas. tinha feito o print de cada um dos colegas que estavam se apresentando e faltava o seu. Ah, professor, obrigado pela lembrança, pela gentil lembrança. Colegas, a banca tem a honra de convidar para fazer uso da palavra e a defesa do seu trabalho de conclusão de curso o concluinte Rodrigo Medeiros Prete, que nos falará acerca do ativismo judicial e o devido processo legal. Com a palavra, o doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, professor Sancler, presidente da banca. Boa noite, professor Tiago, todos os colegas aqui presentes. O meu tema, o ativismo judicial e o devido processo legal, ele se dá no... Eu vou citar o começo da minha graduação, e para muitos aqui, vou fazer um breve histórico aqui que vai se tornar relevante. Todos nós aqui, eu acredito que no primeiro ano, né, principalmente o corpo docente aqui, todo aluno entra, a maioria, grande parte dos alunos entra, né, querendo mudar o mundo e querendo ser juiz criminal.
né? Se perguntar para uma turma de Introdução ao Estudo de Direito, eles vão falar o que você deseja com o curso de Direito? Eu falo, eu quero ser juiz do polo criminal. Bom, e passando na nossa vida acadêmica, a gente se cruza com vários professores, né, que transmitem para a gente o amor que eles têm pelo direito. E, nesse ponto, a gente chega no amadurecimento acadêmico e vamos vendo que a coisa é bonita, mas não é tão bonita assim, que ela também tem vários problemas. E foi aí que me veio a intenção de falar sobre esse tema, o ativismo judicial e o devido processo legal. Esse tema eu vou começar com... Está muito em voga, né, no nosso meio jurídico, né? Sempre houve o ativismo judicial e, em certas circunstâncias, ele é até bem-vindo, é visto com bons olhos, né, pela sociedade e até mesmo pela comunidade jurídica. Porém, quando esse ativismo ele extrapola os seus limites, já ferindo assim, né, o devido processo legal e atropelando, às vezes, o nosso ordenamento jurídico, político, econômico, enfim. Então, a gente se vê num ponto que a gente estuda uma coisa e se depara com outras. Decisões de juízes, né, principalmente, tem mais relevância os juízes das cortes superiores, onde eles começam a entrar em outros poderes, legislando em vez de fazer o papel do judiciário. Nesse trabalho, eu discorro sobre os vários meios, os efeitos históricos. Eu falo sobre a tripartição dos poderes, né, que já vem lá desde de Aristóteles, quando ele começa a ideia lá na antiguidade. Depois passo por Montesquieu, que Montesquieu já deixa a coisa mais pronta, né? João Luque também cita, né, entre Aristóteles e Montesquieu, ele fica também na tripartição dos poderes, e assim o direito vai se desenrolando, né? O direito judiciário, o poder judiciário, inclusive, ele por algum tempo, né, ele nem foi o poder judiciário, ele era um poder executivo. E nesse ponto, nessa seara aí, alguns catedráticos da história aí, do próprio direito, eles vêm e falam que o direito, o judiciário, ele tem as suas limitações como os outros poderes. Vamos continuando aqui citando, quando eu falo em ativismo judiciário, são o juiz, a gente tira ele pelo lado do lado positivo, e a gente vê em cortes superiores que eles legislam, eles às vezes extrapolam o que se é o STF. O STF, às vezes, ele quer legislar, em vez de ser simplesmente quem vai interpretar a Constituição, né? E, dentre isso aí, a gente tem vários, o que discorrem também. A gente vê aí o sistema de pesos e contrapesos, né? O sistema de peso e contrapeso, ele pega os poderes e um vai freando o outro, vai regulando o outro, vai dirimindo o que cada um deve fazer. Como é que se diz? Gente, me desculpe aqui que eu estou um pouco nervoso, mas vamos lá. Parar do zero. Então, o sistema de freios e contrapesos, ele se dá para regular o que um poder pode sobre o outro, para um não passar na jurisdição do outro. Nesse estudo também, eu coloquei sobre a parte que eu achei muito interessante, foi até uma indicação do meu orientador, a omissão legislativa e o silêncio eloquente. Bom, vamos lá. A omissão se dá quando o silêncio eloquente
é aquele silêncio que faz muito barulho. É quando um poder se cala, vendo que o outro está usurpando sua função, e um outro se cala por vários, enfim, ou por comodidade, ou por não querer entrar em atrito, por ser uma coisa espinhosa, ou pelo próprio momento político, não faz jus a querer entrar aquele debate, a ter um enfrentamento com relação a isso. Então, é aquele silêncio que faz muito barulho, é o silêncio eloquente, é a omissão que fica dos poderes. E, nesse ponto, vem cada vez mais consolidar esse trato abusivo do ativismo judiciário, bem como também a usurpação do devido processo legal. Hoje, atualmente, vemos que ministros, juízes, desembargadores, em todas as cortes, eles atuam como legisladores e como juízes. O juiz legislando, isso é uma coisa muito complicada. Quando o próprio juiz legisla, ele pode se tornar o carrasco da sociedade. Dito isso, vamos lá. O silêncio também, ele, como o próprio nome diz, já vem calar, né? E... Só um minutinho, deixa eu me recompor. Vamos lá. E o poder, ele não pode ser omisso, ele tem que ser dinâmico nessa seara do poder judiciário. Bom, então vamos lá. Então a minha indignação, a minha frustração com relação ao poder judiciário é quando nós vemos que o direito ele fica mutável. O ativismo judicial ele se sobrepõe ao devido processo legal. Um juiz, ele de uma forma positivista, o professor Tiago até falou agora sobre um caso específico aí, um caso de um juiz dar uma liminar para conseguir um remédio. Enfim, isso aí tem as duas versões, as duas vertentes. O fato positivo e o fato que desagrega o Poder Judiciário. A gente vê também, tem uma coisa que eu não citei no trabalho, mas é uma coisa muito, eu acho que até espinhoso que eu vou entrar, mas uma regulação, porque isso foi depois do final do trabalho que essa PEC entrou, até pelo, se eu não me engano, o senador, o relator Esperidião Amin, onde quer regular as decisões monocráticas, né? Eles botam certas decisões têm que ser colegiadas. Isso também é uma forma de freios e contrapesos, né? Para essa forma de ativismo judicial. Rodrigo, 2 minutos. Sim, então, professor, eu vou fazer essa conclusão. Fiquei um pouco nervoso, estou um pouco assim, a gente não estão acostumado com isso aí, mas eu acredito que, basicamente, é isso que eu quis mostrar. Essa é a minha conclusão de curso, eu fiz muita questão, um assunto espinhoso. Alguns professores até na época, falaram assim, não vá por esse caminho, que não é a hora, não é legal para fazer isso, pode ter outras conotações, mas eu insisti e, na minha humilde teimosia, seguimos com o projeto. Obrigado à banca, e aqui eu finalizo meu trabalho. Rodrigo, a banca agradece a sua apresentação, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Você começou dizendo que o aluno, no início do curso, quer ser juiz, que à medida que ele amadurece, aí eu fiquei imaginando que você ia falar, ele descobre o Ministério Público. Aí você não falou, eu fiquei assim, confesso que eu esperava que você ia por esse caminho, entendeu? Que à medida que o aluno
avança e compreende e tal, conhece o glorioso Ministério Público, e aí, ao final, ele quer ser promotor, entendeu? Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Professor, mas o senhor tem que entender que quem tem pretensão a esse cargo do mais alto labor do judiciário, a gente não pode ficar fazendo propaganda, né? Porque senão... Para evitar concorrência. Se saiu bem, hein? Se saiu bem. Eu convido a fazer uso da palavra para suas considerações o nosso eminente examinador, professor Tiago Santos Andrade. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Gostei bastante da evolução do seu trabalho. Confesso que, pela sua carga de trabalho, eu achei que você não conseguiria a tempo, mas superou as expectativas aí, conseguiu evoluir bem na parte teórica, mandou muito bem. Na explicação também foi muito boa. Você fez a explicação sobre aquele ponto que eu havia lhe dito nas orientações sobre omissão legislativa, silêncio eloquente. Gostei bastante desse apontamento. Eu senti falta um pouco de uma análise mais detalhada das decisões mais conturbadas aí das nossas cortes superiores. Gostei da análise que você fez no seu trabalho sobre a historicidade, né? Trouxe John Locke, Montesquieu e etc. Fez esse estudo comparado entre o Brasil e a Europa, também mandou muito bem. E é isso, cara. Sobre as perguntas que eu tenho, você acha que esse ativismo ele acaba impactando nas primeiras camadas do judiciário, o juiz de piso, o advogado, o promotor estadual? Professor Tiago, o ativismo judicial, ele tem, como eu falei, ele tem dois pontos. Ele tem aquele ponto daquele juiz positivo que, na iminência de fazer a justiça, próprio o juiz de piso ou de uma outra instância, de segunda instância, ou enfim, das cortes superiores, mas a partir do momento que esse ativismo ele se torna de forma assim pessoal, egoística e para fins próprios, isso fere, isso na verdade, isso além de prostituir, desculpe o termo, ele como é que tira a credibilidade do judiciário e também ele cria uma insegurança jurídica, porque nós, futuros advogados, o que nós vamos ver? Olha, preto é preto, branco é branco, amarelo é amarelo, aí o juiz interpreta. Não, o amarelo, se jogou um pinguinho de azul, ele se torna verde. Então, quer dizer, tem decisões que tem que ter a lisura, tem que ter todo o traquejo do juiz para dirimir aquilo ali, mas as decisões clássicas, quando um juiz parte para militância política ou pela militância ideológica, isso ele puxa um viés muito, muito perigoso para o nosso ordenamento jurídico. Então, para você, acaba impactando em todas as camadas. Em todas as camadas, desde o juiz de piso até as coisas superiores. Mas, fazendo o papel do STF, que é um interpretador oficial da Constituição, assim como a própria carta, a Magna Carta diz, se todas as decisões fossem enquadradas, regradas, retilíneas aí, o juiz não poderia ser substituído por inteligência artificial, porque eu teria pré-requisitos ali do crime ou do enredo em si, e aí eu poderia colocar até um estagiário para ticar se tem ou não tem o requisito ali que encapsula diretamente com a legislação. Você acha que é importante o legislador ter essa margem para interpretar um pouco para mais, um pouco para menos? Sim, como eu lhe falei, o juiz ele tem que ter a lisura, ele tem que ter todo um traquejo para tratar da matéria. O que eu acho errado, professor, é quando você muda a cara da coisa, você tenta, você faz você muda todo o julgamento, você faz um julgamento legislando, moldando e tentando fazer na sua justificativa, sentenciando na justificativa da sua sentença, buscando pontos que não se encaixam, buscando mecanismo que não justifica, ele não explica, não
não dá o contexto jurídico que deve ser. Não vamos entrar em certas coisas, mas eu citei aqui o Petrolão. O Petrolão foi um que caiu, as cartas todas caíram no Petrolão, né? Então, foi ativismo judicial e ele teve a lisura certa, ele usou certo, ele apertou os botões certos, ou ele quis mexer na máquina para... Enfim, então, o ativismo judicial, quando ele atropela, quando ele potencializa isso que é o preocupante, o perigoso está aí. Você mudar, você tirar a segurança jurídica em prol de um positivismo econômico, um político, um viés ideológico. Isso eu falo de todas as formas, tanto que da ideologia do Petrolão, como, enfim, outras decisões. Impacta em todas as cortes. Eu vi que você falou aí sobre a tripartição dos poderes. Nós sabemos que os poderes têm suas atividades típicas e atípicas, né? Uhum. Na sua opinião, isso não ficaria a cargo do legislativo, aquele que é responsável tipicamente por fazer as leis, produzir leis melhores, e isso também impacta no direito do cidadão. O cidadão escolher indivíduos mais capacitados, que tenham uma produção legislativa mais proeficiente, com maior qualidade, e isso vai refletir em decisões menos conflituosas por parte do judiciário. O judiciário interpreta e julga as leis criadas pelo legislativo. Você acha que essa educação de mais qualidade dos eleitores, da população, educação em geral, vai refletir na melhora do judiciário, reflexo, né, por melhores leis no futuro? A hora que o silêncio eloquente virar o grito, né? Sim, né? Porque o silêncio eloquente é isso que o senhor falou. O legislativo no silêncio eloquente, a população oprimida no silêncio eloquente. Então, quer dizer, a partir do momento que se passa a população, sim, educação é a base de tudo. Mas, a hora que acabar o silêncio eloquente, a gente vai ter uma mudança significativa com relação a isso. Porque essas lacunas, elas não são preenchidas por conta do silêncio eloquente. Então, sim, escolhas de legisladores melhores, uma bancada, um congresso, uma Câmara melhor, sim, mas a gente precisa acabar com o silêncio eloquente para a gente poder ter voz, senão a gente continua aceitando. Porque é muito difícil, professor, vamos lá, às vezes, como o senhor falou, o bom advogado é o que vai para a briga. É muito difícil, às vezes, para um juiz, para um advogado, principalmente em começo de carreira, bater de frente com o juiz, que é uma guerra que ele não vai ganhar fácil. Se ganhar, né? Entendo. Beleza, estou satisfeito, gostei de suas considerações, gostei do trabalho escrito, foi muito bem. A explanação respondeu bem o que lhe foi perguntado. Desde já, parabéns e em breve aí na advocacia. Sabendo que o juiz ele não é seu inimigo. O juiz, na teoria, Não, é imparcial, sim. tá? O Né? inimigo do advogado é o Ministério Público, dizem. Não, mas o Ministério, o dom do Ministério Público, né? Que em breve estaremos lá, né? Mas o Ministério Público, hoje posso compartilhar, Sancler, uma vivência? Por gentileza, por gentileza. Eu atuo muito pouco na esfera criminal, né? Eu atuo na área militar, administrativa e direito civil. Hoje, coincidentemente, um enteado de um cliente meu, ele passou por um fato super peculiar. Vou comentar com vocês que são coisas da advocacia. O rapaz estava no ônibus, foi retirar o celular da bermuda, estava sem cueca. Na hora que ele foi retirar o celular, a bermuda caiu e ele ficou à mostra. Do lado tinha uma moça e se deparou com o órgão genital do menino. A moça virou para o lado, o menino com as calças arriadas. Olha que situação. E o menino, sem maldade nenhuma, menino de 19 anos, acabou sendo preso por estupro. Olha só, coisa do dia a dia. Eu não precisei manifestar na audiência de custódia. O Ministério Público viu que era um fato típico, porém foi uma causalidade do dia a dia. Realmente, as testemunhas ali, naquela pressão, estuprador, seguraram o menino no ônibus, conteram, a polícia militar chegou. Só que o Ministério Público ele tem esse papel de acusar, sim. Mas o promotor que
estava no caso, ele visualizou que não tinha motivos para reter o menino temporariamente, macular a ficha dele por uma infelicidade, uma causalidade. Então, o Ministério Público, ele não é... Promotor é promotor de justiça, não é promotor de acusação, né? Essa é a Alguns colegas verdade. esquecem disso. O promotor não está ali para condenar, ele está ali para trazer justiça. Pode ser que a justiça do lado do seu cliente não seja a melhor da situação, mas a justiça global, em geral, é isso que o MP busca sempre. Então, Verdade, professor. essa é a minha Excelente contribuição. registro, né? E eu me sinto particularmente homenageado pela pela sua lembrança, né? E que veio contribuir e agregar ainda mais valor a esse momento que nós estamos compartilhando aqui, né? Obrigado. A E para banca finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento ao senhor, professor Tiago, e ao professor Sancler, os senhores que me deram o norte para eu poder confeccionar esse trabalho aí que conseguimos. Graças a Deus, até aqui, o Senhor nos ajudou, né? É Pessoal, verdade. a banca agradece as brilhantes considerações do professor Tiago, examinador, e as suas arguições, e também ao concluinte Rodrigo Prete pela brilhante apresentação. E com muito prazer, nós convidamos a fazer uso da palavra a concluinte Vitória Dort Pereira, sob o tema A Violação dos Direitos Fundamentais e da Dignidade da Pessoa Humana na Guerra ao Tráfico. Com a palavra, Vitória Dort, pelo período de 10 minutos. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha apresentação cumprimentando a nossa banca examinadora. Boa noite, professor Tiago. Boa noite ao meu orientador, professor Sancler. O tema que eu escolhi foi a violação dos direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana na guerra contra o tráfico. Para realizar essa pesquisa, eu utilizei a Constituição Federal de 1988. A minha pesquisa ela tem o objetivo de proporcionar o debate e uma busca por solução que possa contribuir para que os direitos e garantias constitucionais sejam respeitados pelo Estado e também busca a melhoria do serviço fornecido pelas instituições policiais, visando o fortalecimento dessas instituições para que elas possam atender às necessidades da população como um todo. Escolhi esse tema por ter sido uma situação que eu vivenciei durante alguns anos, morando em uma comunidade dominada pelo tráfico, já ter presenciado algumas operações e ter percebido ao longo dos anos que essas operações policiais nunca foram eficazes, de fato, para combater o tráfico. Elas apenas arriscam, né, a vida tanto dos policiais ali, quanto dos moradores, que são trabalhadores, estudantes, e o tráfico em si ele continua sendo perpetuado, já que quando os policiais eles invadem as favelas e prendem os criminosos, outros criminosos vão substituir os mesmos e continuar nesse ciclo vicioso, né? Então, por que o Estado continua autorizando essas guerras se não existe uma melhoria significativa, né, na criminalidade? O crime continua existindo e, além de ameaçar gravemente a vida das pessoas. Bom, a Constituição Federal de 1988 reconhece o direito à vida como um dos princípios fundamentais inalienáveis. O direito à vida é assegurado em diversos dispositivos do ordenamento jurídico, sendo mais precisamente abordado no capítulo das garantias individuais, no 5º artigo da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, esse artigo, ele assegura que todas as pessoas, independentemente de raça, cor, sexo, religião, têm um direito fundamental à vida resguardado pela Constituição, pois proteger a vida, reconhecer que cada pessoa possui um valor inerente e merece ser protegida de qualquer ameaça que possa privá-lo desse direito, o que contraria o que ocorre na prática quando se pensa em uma guerra ao tráfico, já que a vida das pessoas são gravemente ameaçadas, além da vida dos próprios policiais, que muitos acabam não retornando para casa, né, a troco de nada.
porque se um traficante morre ou vai preso, tem vários outros ali para assumir aquele posto. Tanto que, quando isso ocorre, acontece um outro caos, que é a disputa pelo território. Essa pesquisa ela pode contribuir para o desenvolvimento de outras alternativas que possam contribuir para o combate ao tráfico que não transgrida o ordenamento jurídico. A violação dos direitos fundamentais também ocorre dentro das instituições policiais, já que existem policiais que acabam abusando do seu poder, e por isso foi aprovada em 2019 a Lei de Abuso de Autoridade, né, para regulamentar as situações em que agentes públicos possam exceder os limites de suas funções e infringir, né, os direitos constitucionais. Então, em todo o sistema, em toda profissão existe funcionários bons e funcionários ruins, então não poderia ser diferente na polícia. E a Lei de Abuso de Autoridade, ela trouxe algumas proibições, e dentre elas seria a proibição de prisão em desacordo com as hipóteses legais, proibição de constrangimento ilegal, a proibição de uma invasão domiciliar sem o mandado judicial, salvo em hipóteses excepcionais, com justificativa, e a proibição do uso de algema de forma exagerada ou desnecessária. Dito isso, é importante relembrar que, às vezes, a polícia ela pode ter uma gestão abaixo do esperado por conta de diversos desafios que a polícia precisa enfrentar diariamente. E um deles, que é o principal, seria a falta de recursos. Então, até nisso, o Estado acaba pecando, né? Já que são recursos básicos como armamento, veículos, equipamentos de defesa pessoal. Muitos policiais acabam até arcando com alguns custos para continuar desempenhando um bom trabalho. Então, essa limitação pode fazer com que os agentes de segurança pública se veem muito limitados, né? Muitas vezes podem tomar alguma decisão irracional, precipitada, por ter que responder a comandos rápidos. E não só isso, a polícia também carece de um bom apoio psicológico, já que eles são submetidos a situações traumáticas diariamente, né? Tem a questão da exaustão, e também um bom treinamento adequado. Bom, no dia 2 de março de 2023, o ministro Fachin, ele votou a favor do impedimento do racismo institucional no Brasil. Então, ele indicou o critério de que uma abordagem seja feita somente sobre evidências concretas de que a pessoa esteja com algo de natureza ilícita. É importante entender que toda a cobrança deve ser voltada para o Estado, já que a polícia é um órgão subordinado ao mesmo e também se sente abandonada pelo Estado. Um passo a ser tomado em relação ao combate do tráfico seria voltar esse combate para o impedimento da entrada desses entorpecentes no Brasil, já que a maioria das drogas, elas vêm de outros países, com exceção da cannabis, né? E que a cannabis ela pode ser plantada aqui no Brasil, mas aí já temos uma outra discussão que seria a descriminalização, que já vem sendo abordado no STF no momento da parada, mas essas outras substâncias, que em sua maioria vêm aqui em grande quantidade, como a cocaína, produzida em outros países da América Latina que fazem fronteiras com o Brasil. Então, o combate deveria ser voltado ao fortalecimento das fronteiras, à fiscalização mais criteriosa. Lógico que dificulta muito isso o fato de que existem políticos corruptos que acabam facilitando a entrada de entorpecentes no Brasil, mas o passo a ser tomado seria voltar às fronteiras, já que essa tática de invadir a favela, de colocar a vida das pessoas em risco, né, colocar a vida do policial em risco, nunca foi eficiente de fato para reduzir a criminalidade e nem chega perto de combater o tráfico, já que aqueles criminosos são facilmente substituídos, como eu já disse. Então, o Estado ele deve urgentemente criar outras estratégias, outras alternativas que possam
combater o tráfico de fato e não transgredir a Constituição Federal. Perfeito, exatamente no tempo eu já ia alertar, mas Ai, não que foi bom. necessário, foi necessário. Muito bem, Vitória, excelente apresentação. E nós convidamos a fazer uso da palavra o professor examinador para arguir a candidata e tecer as suas considerações. Boa noite, tudo bem, Vitória? Gostei Boa bastante noite. da análise Tudo? das suas fundamentações, mas vamos lá. Você falou que o combate ao tráfico em loco, né, pelas polícias civis, militares e até os guardas municipais, eu creio que também tenha, ele é ineficaz. Mas a gente precisa de dar alguma resposta, né? O Estado não pode prevaricar diante de um ato criminoso, né? Portar qualquer quantidade de droga ainda é crime no país. E qual seria o seu posicionamento? Deixar que as polícias não mais subissem as comunidades ou debelassem esses indivíduos em situação de traficância? Na minha opinião, eu acredito que o Estado já deveria ter aberto mão, sim, dessa tática de invadir as favelas, já que realmente não é eficaz, não traz nenhuma melhoria na criminalidade. Eu falo isso porque, como eu já vivi, né, na favela, eu sei que quando prendem aquele chefe ou os criminosos, outros vão ali, outros vão tomar aquele posto e vão continuar perpetuando o crime. Então, eu acredito que realmente o Estado deveria ter aberto mão disso, já deveria ter sido extinto isso de invadir os morros, né, de levar por esse lado a guerra ao tráfico. Mas, e se o Estado agisse com mais energia? Você falou que o traficante seria preso hoje, amanhã outro assumiria o posto. O Estado vai lá e prende novamente, novamente, uma hora vai ter que acabar. Isso. O que você acha disso? O Estado colocar mais força ao invés de se omitir? Eu ainda acho muito difícil, de fato, isso acabar, né? Por mais que vai lá, prenda e prenda de novo, prende de novo, eu acho impossível de acabar o tráfico de drogas, já que existem tantas pessoas que consomem, principalmente as drogas mais pesadas, assim como a cocaína. Então, as pessoas que usam não vão parar de usar, vão continuar comprando, então o tráfico sempre vai existir. Você concorda comigo, então, que parte dessa culpa é do usuário que compra, né? Se a gente criminalizasse o usuário, prendesse o usuário também, resolveria? Porque na cadeia ele não vai conseguir usar, ou vai usar menos. É, temos esse ponto. Realmente, se prender o indivíduo, talvez com ele preso ali, né, recluso da sociedade, ele possa parar de consumir, de fato. Então, pode ser um meio de enfraquecer o tráfico de drogas também. Tá? Você falou sobre a criminalização das drogas em esse ano 2023. A gente tem uma PEC, Uhum. né, proposta de emenda constitucional que deve tramitar no Senado só no próximo ano, legislativo, sobre voltar o que era em 97, né? O usuário ser tratado como criminoso, né? Desde da descriminalização, que aconteceu em 97, encabeçada por nossa Rita Camata, capixaba, a gente teve uma escalada do número de usuários, né? Porque antes o usuário era tratado como traficante. O portador de droga era um traficante. Você falou sobre, eu tenho que fazer uma pequena correção histórica, você falou sobre a Lei de Ok. Abuso de Autoridade de 2019. 2019 ela Uhum. foi atualizada, né? Essa Lei de Abuso de Autoridade, ela é de 65. Coincidentemente, Uhum. é obra do regime militar, mas não foi com boas intenções, foi feita realmente para ter um mecanismo, uma resposta social aí. Sobre o Estado estar combatendo o crime, o Estado é aquele que detém o monopólio da força, né? Só quem pode punir é o Estado, né? Qualquer tipo de crime. Então, o Estado, infelizmente ou felizmente, ele tem que debelar qualquer tipo de crime, porque se nós cercearmos o Estado de combater o traficante, que é um criminoso, eu tenho que cercear o Estado de combater o estuprador, o homicida, o assaltante, que também são criminosos, de tipos diversos, mas são criminosos. A grande questão do não combate ao tráfico, porque o criminoso, ele não é especialista como ortopedista, como cardiologista. O criminoso é criminoso. O indivíduo que hoje está delinquindo no tráfico, amanhã, se o tráfico parar, se todo mundo se converter e parar de usar droga, ele vai continuar criminoso. Ele vai virar assaltante,
ele vai virar Sim, homicida, ele vai virar estuprador. Então, é uma raiz um pouco anterior, creio eu, problema de social, né? E tem que criar condições lógico. melhores, a solução é a educação, condições melhores para que as futuras gerações não tenham consciência sobre os malefícios das drogas, né? E que Isso. o tráfico seja realmente debelado de forma correta. Sobre a sua pontuação do não enfrentamento, essas são as minhas conclusões aí. Gostei bastante do trabalho escrito, parabéns. Muito obrigada, professor. Gostaria de agradecer imensamente ao meu orientador, professor Sancler, por toda a compreensão, toda a atenção, toda a paciência. O senhor me ajudou muito a desenvolver esse trabalho e eu não poderia ter escolhido orientador melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Vitória. Foi um privilégio poder ter acompanhado você nessa jornada. É um trabalho que é um brado, né, contra a criminalização das comunidades aqui no nosso país, e é um trabalho que certamente traz uma reflexão muito importante para nós quanto à política criminal, né? Agradeço a você pelas gentis palavras, obrigado, e te desejo todo sucesso aí nessa sua caminhada profissional. Muito Agradeço obrigada. também Agradeço também ao professor Tiago pelas suas considerações e pela contribuição maravilhosa que deu na análise do seu trabalho. Eu queria também fazer um registro, com muita alegria, da presença entre nós do nosso orientando, Ricardo Sanches. O Ricardo se apresentará na banca de amanhã. E é um prazer muito grande, Ricardo, ter você prestigiando aí a apresentação dos colegas que te antecederam, né? É, Igualmente. muito Obrigado. obrigado aí por estar conosco na noite de hoje, trazendo aí o seu carinho, a sua solidariedade aos colegas e também à banca. Viu? Muito obrigado. Colegas, a banca vai se retirar para deliberação, nós vamos nos consultar e teremos um breve recesso de 1 minuto ou 2 minutos. Eu peço que os senhores não se desconectem, né? Permaneçam conectados. Nós vamos apenas fechar os microfones e durante alguns minutos vocês terão privados das nossas belíssimas imagens, né? Mas voltaremos em alguns minutos para comunicar o resultado da banca. Só 1 minuto, tá certo? Pessoal, estamos de volta. Por gentileza, vamos abrir as câmeras. Após a conferência dos critérios avaliativos,
e a deliberação da banca, os resultados serão apresentados pelo eminente professor examinador, Dr. Tiago Santos Andrade, que, em nome da banca, fará o anúncio dos resultados. Por gentileza, professor. Boa noite, tudo bem, colegas? Momentos de tensão? Vamos lá. Todos estão de acordo que eu posso citar a nota de todos? Ou há alguma restrição? Sim. Por mim, sem restrição. Sem restrição? Então vamos. Aline Rosa, nota 9, parabéns, aprovada com louvor, excelente Muito trabalho. obrigada, professor. Ariana Serafim Xavier, nota 9,5, parabéns, excelente trabalho. Obrigada, professor. Rosana Lourenço de Oliveira, nota 9,5, parabéns, excelente trabalho. Rodrigo Medeiros Prete, nota 9,6, parabéns, excelente trabalho. Vitória Dorte Pereira, 9,8, excelente trabalho, parabéns, excelentíssimo. Todos estão de parabéns, foram trabalhos de ótima qualidade didática, acadêmica, pesquisas relevantes. Esse é importante, pesquisas relevantes para a sociedade, né? Vocês, como graduandos agora, em breve, colegas de trabalho, estaremos aí nos tribunais, nas delegacias, no Ministério Público, em breve, alguns de vocês. Então, é uma honra poder participar do encerramento dessa jornada, tá bom? Parabéns. Muito obrigado, professor Tiago. Senhores, essa ata será encaminhada hoje ainda à professora Ariane Moraes Rueda para lançar as notas no portal do aluno. Os senhores estão aprovados, os trabalhos estão todos aprovados, as notas são aquelas comunicadas. E, em nome do Centro de Ensino Superior de Vitória, eu os cumprimento pela aprovação com brilhantismo e também, em nome de nossa instituição, nós agradecemos a excelente, brilhante e imprescindível contribuição do professor Tiago Santos Andrade para o sucesso dessa banca. Muito obrigado a todos, uma excelente noite, que tenhamos todos uma noite de muita paz, de muito descanso. Chegamos ao fim de uma jornada, outros desafios certamente os aguardarão. Que Deus os abençoe e continue Amém. contando conosco. Tá certo? Nos fóruns, nos balcões, nos corredores da vida, estaremos juntos aí na mesma trincheira pela luta da paz e da justiça. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor Boa Tiago. noite, professor. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigado, professor Sancler, professor Tiago. Boa noite a Sonos todos. que hoje tem os sonos dos justos. Hoje tem. Ariane também Hoje tem. esteve Porque o dia conosco. hoje foi intenso, tá, professor? Agora eu posso dormir tranquilamente. Que bom, De gente. verdade, ainda que tardio. Sem medicação. Como é que é dias de lutas e dias de glória, né? Charlie Brown É Jr. isso. Valeu, Um boa abraço noite. grande, gente. Boa Boa noite. noite. Que vem. Boa noite.